Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui novamente para falar sobre um tema bem interessante, né? Que na verdade, não sei se todos estão sabendo, mas de 1 a 7 de agosto é considerada a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Né? Um tema nada mais, digamos assim, ideal para o momento, né? Pelo menos o momento que eu estou vivendo. E de uma certa forma, né, se fala muito em aleitamento materno, se fala de vários aspectos associados à sobrevida, né, do bebê, da criança, né, o quanto o aleitamento materno ele diminui a mortalidade infantil, né, a relação do sistema imunológico, né, como o leite ele tem um conteúdo muito grande de defesas, fazendo com que o sistema imunológico do bebê ele acabe se moldando e aprendendo com todos os anticorpos que são passados, né, da mãe para o bebê. Mas a gente veio falar de um tema que tem tudo a ver com o INA, que é o que o aleitamento materno tem a ver com o neurodesenvolvimento, né, tanto os aspectos motores quanto cognitivos. E aí, por que essa campanha é importante? Né? Então, a gente sabe que existem milhares de mães que, por motivos diversos, querem amamentar, mas não conseguem amamentar. Né? Seja por questão fisiológica, seja por problema de doença. Mas existe uma parcela muito grande da população, e a maioria no mundo, né, que acaba deixando de amamentar ou por falta de conhecimento ou por questões práticas do dia a dia, como, por exemplo, voltar a trabalhar. No Brasil, a licença maternidade, né, tradicionalmente, tirando algumas empresas, exceções e o funcionalismo público, então a licença maternidade é de 4 meses. Né? E o aleitamento materno exclusivo, ele é enfim, orientado a ser até os 6 meses. Né? Fora isso, existe muito uso de determinados bicos, né, mamadeira, chupeta, que acabam interferindo na pega do bebê e fazendo com que ele diminua, né, a pega no seio, deixando aí o aleitamento materno antes do tempo. Então vou trazer aqui, né, vou colocar depois na descrição, são 5 artigos, um de 2010, um de 2013 e 3 de 2018, falando um pouco, né, como eu sempre tenho feito, eu vou juntar um pouco, né, o conhecimento com humanos, com conhecimento ou molecular ou de outros animais, uso de modelos animais. No caso aqui eu trouxe o modelo animal macaco rhesus, né, que é um artigo que fala sobre a comparação entre aleitamento materno e uso de fórmulas em macaco rhesus. Bom, o primeiro artigo de 2010, ele vai falar sobre o quanto o aleitamento materno ele impacta no QI, no tamanho cerebral e na substância branca, né? Que nada mais é do que a mielinização, né? E o que se vê, na verdade, isso é falado há bastante tempo, muito antes de 2010, e eles vão tentar e demonstrar exatamente isso, que o aleitamento materno, ele facilita o desenvolvimento cognitivo, né? Então, qual a conclusão que eles chegam? Né, que o efeito, a hipótese deles ela é corroborada, mostrando que o aleitamento materno ele promove o desenvolvimento cerebral, principalmente no que diz aspecto à mielinização. Né, então, de uma forma bem ampla, assim, bem rápida, a mielinização nada mais é do que essa construção da bainha de mielina em torno, né, do axônio, o que vai aumentar a velocidade da troca de informação. E isso acontece ao longo do desenvolvimento, né? Ela está associada com a maturação do sistema nervoso central. Normalmente acontece da parte posterior para a parte anterior, né? Então o córtex frontal e áreas pré-frontais são as últimas áreas a serem mielinizadas, e que vai representar em última instância a substância branca. E o que é visto é que o aleitamento materno ele acelera, não só acelera, mas produz um desenvolvimento dessa mielinização. O artigo de 2013, não fiquem preocupados, né, que eu não estou mostrando os artigos porque para não ficar muita informação aqui, mas na descrição do vídeo vocês vão ter acesso a ano, título, autores e revista publicada de todos os artigos. Esse primeiro, né, que mostra o impacto do aleitamento materno no QI, tamanho cerebral e substância branca, ele foi publicado na Pediatric Research. Os outros 4, todos foram na Neuroimage, tá? Esse aqui, deixa eu pegar que está em ordem ao contrário do ano, né? O de 2010, o de 2013, na Neuroimage, né? Então é como o aleitamento materno e a substância branca se desenvolve, é um estudo cross-seccional. Bom, então
a pergunta inicial deles, e a pergunta principal é: o aleitamento materno altera o desenvolvimento cerebral no início da vida? Se sim, quais seriam essas alterações? Né? Então, primeiro que eles já demonstram que foi visto nesse artigo de 2010 e em vários outros, né, que o aleitamento materno exclusivo ele está associado com melhor QI e funcionamento cognitivo na adolescência e na infância tardia, né, ali aquela pré-adolescência, 5, 6, 7 anos, né, então vamos pensar aí de 6, 7 anos para frente até a adolescência, né, então o aleitamento materno tem essa relação. E alguns estudos com neuroimagem, né, pegando a parte morfométrica, né, então fazendo medições morfológicas do cérebro, revelam um aumento da substância branca e um aumento do volume subcortical da substância cinzenta. Né? A substância cinzenta ela está associada com, ela representa ali um aglomerado do corpo celular, né, do corpo do neurônio no caso. E a espessura do córtex parietal, né? Então essas relações elas são feitas associadas ao aleitamento materno. Também crianças com aleitamento materno exclusivo exibiram um aumento do desenvolvimento da substância branca na maturação frontal e regiões associadas, que foi exatamente isso que eu falei, né? O desenvolvimento e a maturação que é representada pela mielinização do axônio, ela vai da parte posterior para a parte anterior. Começa no córtex occipital, parietal e vai até chegar na área frontal. E o aleitamento materno, ele facilita, né, e promove esse desenvolvimento de uma forma mais específica e mais direta. Esses quatro estudos da neuroimaging, eles usam a ressonância magnética, não funcional, mas associado à medição morfológica, tá? Agora os 3 que eu vou falar são de 2018. Né? Esse mostra, né, como a nutrição no início da vida ela influencia o desenvolvimento da mielinização, da cognição em crianças e jovens adultos. E aí eles vão mostrando exatamente a mesma coisa. Não se tem ainda uma certeza de qual a composição do leite que realmente facilita esse desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, né, o desenvolvimento cerebral, consequentemente da cognição e dos aspectos motores, mas se sabe que, de uma certa forma, o leite ele é completamente individualizado, né? Então, a mãe ela produz o leite de acordo com as necessidades do bebê. Não, é por isso que talvez seja tão difícil, né, identificar quais são as substâncias específicas exatas, apesar de se conhecer, né, mas exatamente essa alteração, essa mudança que vai acontecendo de acordo com a necessidade do bebê, ela é muito específica, ela é muito individualizada. Bom, então a mielinização ela é justamente o fator que fornece a conectividade, já falei da velocidade de processamento, né, isso está associado com a conectividade, né, entre que cada neurônio pode fazer com os demais, né, com essa velocidade, com a qualidade da conectividade, e dá um suporte para esse funcionamento cognitivo e comportamental. A gente pode chamar de cognitivo e motor, dessa relação cognitivo-motora, justamente por facilitar e aumentar a velocidade da comunicação entre neurônios. Então, a nutrição do início da vida é um fator importante que pode modificar essa mielinização. Isso é visto, eles vão realmente corroborar essa ideia e, consequentemente, a mielinização. Então, o que eles conseguiram encontrar fazendo essa investigação com a ressonância magnética? Melhora da mielinização no geral para crianças que foram alimentadas, né, nos primeiros 3 meses de vida exclusivamente. Eles usaram só os primeiros 3 meses, né, exclusivamente com leite materno. E isso foi acompanhado por um aumento geral, né, do QI em geral, tanto verbal quanto não verbal, envolvendo aí essas habilidades cognitivas verbais e não verbais. E essas alternações elas permaneceram na infância, né, ao longo da infância e no início da vida adulta, independente de fatores que são fatores confundidores no estudo com humanos, que são as informações demográficas, os fatores demográficos e os fatores socioeconômicos. Por isso que a gente trouxe também um estudo com animais, no caso com macaco-rhesus, porque com o macaco-rhesus, com o modelo animal, no caso macaco-rhesus, a gente consegue eliminar esses fatores que são muito fortes no humano, que é o aspecto demográfico e o aspecto socioeconômico. E aí a gente entra de fato
no artigo que fala do macaco rhesus, que eles vão demonstrar exatamente a mesma coisa, né? Então foram animais alimentados exclusivamente com o leite materno e outros 2 grupos com fórmulas diferentes, né? Então, novamente, o aleitamento materno demonstrou o aumento da substância branca e o volume subcortical da substância cinzenta, não, que nem o artigo anterior que eu falei de 2013. O modelo de primata não humanos justamente exclui, né, os fatores que eu falei anteriormente, que aparece muito nos humanos. E o aleitamento, no caso desses animais, ele foi exclusivo de 4 a 6 meses, teve essa variação. Né? As regiões que demonstraram maior diferença, né? Então as regiões corticais que mostraram maior diferença entre os animais com aleitamento materno exclusivo e os que tomaram fórmula, foram o córtex motor primário, em termos de mielinização, córtex pré-motor, o córtex pré-frontal lateral e o córtex temporal inferior. Além disso, se verificou uma maturação do corpo caloso e da substância cinzenta na ausência de fatores confundidores, né? Então, a gente vê aí um benefício muito amplo em termos do desenvolvimento do córtex como um todo, de áreas corticais e subcorticais, vamos falar do desenvolvimento do cérebro, e que vai, como consequência, ter uma interferência no desenvolvimento cognitivo-motor. E o último artigo que eu trouxe para vocês vai mostrar exatamente os mesmos benefícios, só que em bebês prematuros, mostrando a importância dessa humanização e permitir que as mães, né, que têm os seus bebês prematuros, elas façam a ordenha do leite, né, e deem para o bebê, para que ele possa se beneficiar, não só em termos de sobrevida, de saúde física, vamos chamar assim, mas também com esses benefícios cognitivos motores, em termos de mielinização, principalmente, né? Que é o que os estudos têm visto com maior evidência. Bom, então esse é o recado de hoje, né? Falando aí e mostrando a importância da gente conseguir se conscientizar, né? Seja como indivíduo, seja como homens, mulheres, empregador, palestrantes, congresso, enfim, tentar estabelecer, até, não sei se vocês viram, mas na página do Parenting Science, né, eles publicaram uma carta, né, de analistas de comportamento mostrando a necessidade de, em palestras, eventos, trabalhos, terem lugares apropriados para as mães levarem seus bebês. Né, levarem seus filhos em geral, mas a gente sabe que os bebês eles têm uma dependência muito grande da mãe, e a mãe, por outro lado, ela tem a necessidade de buscar e contornar a vida dela, né, sabendo que o aleitamento ele é importante, né? Então, como promover ambientes em que isso é possível, né, com sala de amamentação, com um lugar específico, calmo, quieto, para a mulher poder se sentir à vontade, ter esse momento com o bebê enquanto assiste uma palestra, as pessoas serem mais tolerantes com as mulheres que, por necessidade, precisam levar o filho ou para trabalhar, ou para assistir uma aula, também, ou num congresso, na palestra, enfim. Né? E aí fica a nossa contribuição para essa campanha que acontece anualmente na semana de 1 a 7 de agosto, né? Hoje é o último dia da campanha, que é uma campanha mundial para amamentação. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê em outro momento. Um abraço.